Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, façam a inscrição no canal e deixa eu contar uma história para vocês. A partir da semana passada começou a circular na mídia que vai acontecer uma viagem oficial, né, do presidente Lula. Vai o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, e aproximadamente 100 empresários, dentre eles os irmãos Batista, o Joesley e o Wesley, né? O Joesley e Batista, quem é? Eles são os controladores da Friboi, né, do grupo JIF, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, uma empresa gigantesca, uma empresa bilionária, uma multinacional que nasceu aqui no Brasil, uma empresa que foi fundada pelo pai deles. Mas essa empresa, ela tem a sua ideia, tem a sua referência como empreendedorismo, sim, mas em determinado momento essa empresa ela teve muita ajuda do Estado para chegar aonde chegou, e é isso que eu quero contar para vocês. O Joesley Batista, para quem não sabe, é aquele que gravou o Temer, naquele diálogo que o Temer falava assim, ó, tem que manter isso, né? E o Joesley Batista era um daqueles que alimentavam, né, a corrupção dentro do Congresso Nacional, né, e tinham ligações, membros da própria empresa falavam que eles tinham uma articulação feita através do Guido Mantega, dentro do BNDES, que eles conseguiam captar bilhões de reais com juros muito baixos, aproximadamente 1% ao ano, juros que é impossível você conseguir isso no banco, nenhuma empresa consegue isso. E eles pegavam bilhões e iam comprando a concorrência. Hoje, se você entrar numa grande rede de mercado, se você entrar numa rede de mercado, eu falo isso porque eu trabalhei mais de 10 anos no segmento, se você entrar nas redes de média para grande, provavelmente você só vai ter carne Friboi, tá? Todas as empresas que vão estar fornecendo carne lá, elas são do grupo Friboi. Pode pegar na embalagem que você vai ver. E óbvio que isso aumenta o preço da carne porque existe praticamente um monopólio da carne. São aquelas aquela ideia do PT dos campeões nacionais, né? São poucas empresas, são poucos empresários que se associam ao Estado para ter benesses. Em troca de benesses, eles devolvem dinheiro, né? Os próprios irmãos Batista em delação falavam que eles devolviam em torno de 4% do que era captado no BNDES, ou seja, 1 bilhão de reais, né? Quanto é 4%? São 40 milhões de reais, ou seja, a cada bilhão que eles pegavam, 40 é o que eles dizem, pode até ser mais do que isso, né? Mas isso é o que eles dizem, 40 milhões era devolvido a políticos, eles pegaram muito mais de 1 bilhão de reais, foi aproximadamente entre 15, se a gente juntar contratos para outros subsidiários, pode chegar até 20 bilhões de reais. Então a gente está falando aí de centenas de milhões de reais de propina, né, para você comprar agentes públicos. Então essa é uma aliança que a população precisa entender. Existe uma aliança de grandes empresários, não são empresários pequenos, empresários médios. Você, cidadão, não tenha raiva, não fique irritado com um pequeno empresário, com um médio empresário. Esse não tem culpa, esse não tem culpa disso. Quem faz isso são esses bilionários, que são pouquíssimos que tem no Brasil. Você vê, no segmento da carne é uma família só que controla. Se você olhar outros segmentos, banco, cerveja, celulose, são pouquíssimas famílias que comandam construção, são pouquíssimas famílias. Essas pessoas você nem encontra na rua, você nem vai ver na rua. Você vê, e aí, qual é a notícia? Os irmãos, o Joesley e o Wesley Batista, vão viajar com o Lula para a China. Obviamente, o Lula vai ali para abrir as portas de negócios, né? Porque tem uma influência, tem uma relação com o Xi Jinping, que é o presidente lá do Partido Comunista Chinês, presidente da China. O Lula vai se encontrar com o Xi Jinping. É claro que o Lula abre a porta para o fornecimento de produtos. É interessante para a China precisa alimentar mais de 1 bilhão de pessoas, e aí o Lula vai lá, leva esses empresários, e a gente sabe que coisas obscuras devem ocorrer, porque já ocorriam no passado. Então, é importante que a gente entenda que em determinado momento, no futuro, o Brasil vai precisar rever essa questão de bilionários dominarem segmentos e serem associados a presidentes, a governadores, a políticos poderosos, a senadores, deputados federais. Isso precisa ser revisto no Brasil, para a gente dar oportunidade de crescimento para empresas menores participarem do segmento, e não isso, porque isso acontece o seguinte: os produtos ficam mais caros. Quando a pessoa tem praticamente um monopólio de mercado, ela pode aumentar o preço, porque não existe a concorrência, e é a concorrência que faz o preço baixar, a concorrência que faz melhorar o serviço. A gente vê como era o táxi antes, como é o táxi hoje em dia, com Uber, com outros aplicativos. Os taxistas tiveram até que melhorar o serviço deles,
tiveram que baixar o preço do serviço deles, e isso é uma parte boa do liberalismo econômico, é a parte boa que a gente aproveita essa concorrência leal. E o que acontece não é isso, nessa associação do Estado. Então, fica aqui o nosso repúdio em relação a essa forma de governo do PT de associação com grandes empresas, como é o caso da Friboi, que não deveria estar aí com esses empresários livres, que fizeram tudo o que fizeram, não devolveram nada e continuam aí fazendo negócio com a ajuda do Estado, com benefícios estatais. Valeu, pessoal.